Ora, muito bom dia. Nós estamos no capítulo 5 hoje do nosso estudo ou do nosso devocional, né, do livro de Jó. Exatamente isto, não é um estudo. A nossa ideia não é fazer um estudo aprofundado a respeito da passagem, nem fazer uma mensagem expositiva do determinado capítulo, mas sim pontuar algumas questões que nós vemos aqui que possa ser relevante para os nossos dias e relevante para a nossa vida. Algo que vai falar ao nosso coração. Esta é a ideia central, tá bem? Então vamos à leitura do capítulo de hoje. O capítulo 5 do livro de Jó diz assim: Clame se quiser, mas quem o ouvirá? Para qual dos seres celestes se voltará? O ressentimento mata o insensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo já vi um insensato lançar raízes, mas de repente a sua casa foi amaldiçoada. Seus filhos longe estão de desfrutar segurança, maltratado nos tribunais, não há quem o defenda. Os famintos devoram a sua colheita, tirando-a até do meio dos espinhos, e os sedentos sugam a sua riqueza. Pois o sofrimento não brota do pó, e as dificuldades não nascem do chão. No entanto, o homem nasce para as dificuldades, tão certamente como as fagulhas voam para cima. Mas se fosse comigo, eu apelaria para Deus, apresentaria a Ele a minha causa. Ele realiza maravilhas insondáveis, milagres que não se pode contar. Derrama chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Os humildes ele o exorta e traz os que planteiam a um lugar de segurança. Ele frustra os planos dos astutos para que fracassem as mãos deles. Apanha os sábios na astúcia deles, e as maquinações dos astutos são malogradas por sua precipitação. As trevas vêm sobre eles em pleno dia, e ao meio-dia eles tateiam como se fosse noite. Eles salvam o oprimido da espada, que trazem na boca, salvam-os da garra dos poderosos. Por isso os pobres têm esperança, e a injustiça cala a própria boca. Como é feliz o homem a que Deus corrige, porque não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Pois ele fere, mas trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. De 6 desgraças ele o livrará, e em 7 delas você nada sofrerá. Na fome ele o livrará da morte, e na guerra o livrará do golpe da espada. Você será protegido do açoite da língua, e não precisará ter medo quando a destruição chegar. Você rirá da destruição e da fome, e não precisará temer as feras da terra. Pois fará aliança com as pedras do campo e os animais selvagens estará em paz com você. Você saberá que a sua tenda é segura, contará os bens da sua morada e de nada achará falta. Você saberá que os seus filhos serão muitos e que seus descendentes serão como a relva da terra. Você irá para a sepultura em pleno vigor, como um feixe recolhido no devido tempo. Verificamos isso e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Muito bem, esta é a instrução, né? Ou pelo menos a ideia de Elifaz, que quer passar uma instrução a Jó. A ideia, como nós já dissemos no capítulo passado, é de que Jó estaria em pecado e por isso estava a sobrevir sobre ele essas determinadas coisas. Eu quero começar aqui pelo versículo 27, né? Porque ele fala assim, verificamos isto, ou seja, tudo aquilo que ele falou, ele verificou, ele vê que é verdade, e vimos que é verdade. Portanto, ouça e aplique isso à sua vida. Ele está dizendo, olha, isso tudo que eu falei, aplica à sua vida. Está a falar para Jó, é como se Jó fosse alguém que estava em pecado e que não buscava a Deus, e precisava buscar a Deus. E nós sabemos que é totalmente diferente. O livro começa dizendo... E Deus está exortando, dizendo que Jó era um homem temente a Deus. É assim que ele começa, né? Jó era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, justo e íntegro. Ou seja, era um homem que literalmente buscava a Deus. Nós vemos ele orando e intercedendo pelos seus filhos. Ou seja, ele era totalmente ao contrário do que os seus amigos pensavam, porque eles pensavam que Jó estava a ter algum problema com Deus. Estava em pecado, e um pecado que tinha feito com que Deus, vamos dizer assim, o ferisse. E nós sabemos pela leitura, é claro que os integrantes aqui não sabiam, mas nós sabemos pela leitura, que isso foi uma permissão de Deus. Mas atenção, a exposição
que ele faz no versículo 8 até o final, é uma verdade. Deus é isto que ele põe aqui, sim. Ele apresenta Deus, ele diz assim, ele realiza maravilhas insondáveis, ele faz milagres que não se pode contar, ele derrama chuva sobre a terra, ele envia água sobre os campos, os humildes ele o exalta e traz aos que planteiam um lugar de segurança, ou seja, tudo o que foi dito é verdadeiro. E ele faz isso mostrando que Jó deveria buscar este Deus que tem todos esses atributos, que opera desta forma. Mas eu gostava de chamar a atenção aqui de vocês que estão conosco, estão a ver esta mensagem, esta exortação, este devocional. Eu quero chamar a sua atenção aqui para algumas questões. Ele diz aqui, por exemplo, no versículo 17, como é feliz o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso. Deus corrige mesmo, a palavra do Senhor nos diz isso em outras passagens, que Deus é um Deus que corrige, e diz inclusive que Deus corrige aquele a quem ama. Mas a correção de Deus, ela não é punitiva, ela é preventiva, ou seja, Deus corrige para que você endireite o seu caminhar, para que você não se perca no seu caminhar. É isso que está a dizer, mas a exposição que ele faz é uma exposição muito bonita. A exposição, ele mostra o agir de Deus em todas as coisas. Ele fala, por exemplo, aqui no versículo 12, ele frustra os planos dos astutos, porque nós muitas vezes também achamos que os nossos planos vão se realizar, mas o agir é de Deus. Ou seja, nós devemos tornar conhecidos de Deus também os nossos planos. Ele diz, apanha os sábios na astúcia deles. E a sabedoria, muitas vezes, ela é uma sabedoria humana que desvirtua o caminho do Senhor. A melhor sabedoria que nós podemos buscar é em Deus. E ele continua, as maquinações dos astutos são malogradas. Enfim, ele faz aqui uma exposição leal sobre a presença de Deus. Ele diz assim, por exemplo, uma passagem interessante, ele diz assim, na fome ele o livrará da morte e na guerra o livrará do golpe da espada. Então sim, é verdade, muitas das questões aqui apresentadas por este amigo de Jó é verdade. Agora, a pergunta que eu lhe faço, como você tem tido o seu relacionamento com Deus? Como você vê Deus? E de que forma Deus tem agido na sua vida? Isto que foi aqui colocado também serve para nós. Você tem essa convicção de que Deus está em todo momento na sua vida, que tudo o que acontece tem a mão e o agir de Deus? Veja, ele fala aqui uma questão interessante, pois ele fere, mas trata do ferido. Ele não fere, ele permite, Aqui há uma questão aqui, ele permite, mas ele trata do ferido. Ou seja, Deus tem tratado e tem cuidado de nós. Qual o relacionamento que você tem mantido com Deus? Qual é a forma que você tem se relacionado com Deus? Eu gostava que você pensasse neste dia e que você refletisse sobre essas questões, porque Deus é o mesmo Deus de sempre. Deus é um Deus que nós devemos buscar, porque Ele é um Deus que quer tratar e cuidar de todos nós. Que você tenha um bom dia, um dia abençoado, e que você aproveite parte do seu dia para ler a palavra, orar a palavra e também refletir sobre a palavra. Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, estou aqui em Pombal, uma cidade de Portugal, e estamos trazendo esses devocionais todo dia. Se você gostou, se você achou relevante, compartilhe com seus amigos e deixe aqui um comentário. Fale alguma coisa, para que o aplicativo, o YouTube, entenda que esta é uma mensagem que deve ser ampliada, distribuída. Tá bem? Deus abençoe. Eu encontro você amanhã.